3 million miles from the sun. People get ready, get ready. 'Cause here it comes, it's a light, a beautiful light. Over the horizon, into your eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know that wherever you go, you can always come back home. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula agora. É a segunda aula de gases, a segunda lição sobre gases. E na lição de hoje a gente vai falar sobre as leis dos gases. A primeira lei que a gente vai estudar é a chamada lei de Boyle e Mariotte. Ele é mais conhecido com o nome de lei de Boyle. Na verdade, Boyle, ele é um inglês, um cientista inglês, então mais corretamente seria chamada lei de Boyle. Mas a gente vai falar em português, lei de Boyle e Mariotte, que é um francês, tá bom? Apesar de ter o nome desses dois cientistas, cada um trabalhou independentemente, quer dizer, em épocas, em anos diferentes. Então, o Boyle fez essa lei em 1662 e o Mariotte, depois ele verificou em 1674. Então, existe uma briga entre ingleses e franceses de quem é o autor real, mas para nós não interessa. A lei de Boyle, ou chamando também lei de Mariotte. Bem, então o negócio é o seguinte, você vai pegar um recipiente e coloca lá dentro uma certa quantidade de gás. Tá, aí você vai fazer o seguinte, coloca um pezinho em cima dessa tampa para que esse pezinho fique exercendo uma certa pressão. E vamos supor que o volume inicial seja de 9 litros, tá bom? Aí você resolve colocar um segundo peso. Na hora que você coloca um segundo peso, essa tampa, logicamente, vai comprimir o gás. Então, vai reduzir. Se você dobrou a pressão, qual vai ser o volume agora? Bom, vamos pensar assim. Se você é o cientista, você acha que vai reduzir a metade do volume. Mas você faz a experiência e verifica que realmente reduz a metade. Ah, então quer dizer que quando aumenta a pressão, o volume se reduz proporcionalmente. Tá certo? Agora, se você colocar um terceiro peso, então quer dizer que agora a pressão ficou maior ainda. Agora ficou assim, por exemplo, 6 atmosferas. Veja bem que 6 atmosferas é uma pressão 3 vezes maior do que a pressão inicial, que era de 2 atmosferas. Então, quer dizer que se aumentou a pressão 3 vezes, em relação à pressão inicial, o volume vai se reduzir 3 vezes também. Então, era 9 litros, agora vai ser 3 litros. Essa é a experiência. Observe que eu não falei da temperatura. A temperatura obrigatoriamente tem que estar constante. Porque se houver alguma variação de temperatura, você corrige. Ou seja, se esquentar, você espera um pouco para que ele esfrie e volte à temperatura do início da experiência. Então, nesse caso, a temperatura esteve constante durante toda a experiência. Quando a temperatura é constante, a gente usa o seguinte termo. Essa é uma transformação isotérmica, quer dizer que a temperatura não mudou, só mudou a pressão e o volume. Tudo bem? E agora já dá mais ou menos para perceber. Quando você aumenta a pressão, o volume se reduz e vice-versa. Que a gente vai expressar matematicamente esse fato, esse fenômeno. Você vai colocar assim, P é diretamente proporcional ao inverso do volume, a 1 sobre V. Tudo bem? Ou você pode colocar assim, P igual a K sobre V. Ou ainda, se você quiser deslocar o volume para a esquerda, ficaria assim, PV igual a K. PV igual a K, isso quer dizer o seguinte, se você aumentar a pressão, o volume diminui, porque o resultado desse produto, PV, é uma constante que eu estou chamando de K. Se você quiser construir um gráfico com esses dados, você vai obter o seguinte. Olha aí, marcando os pontos agora. Então você tem no eixo, o eixo Y, você vai ter assim, a pressão em atmosferas, que corresponde a 0, depois 2, 4, 6. E no eixo X, que é o eixo dos volumes, você vai colocar o volume, aí vai colocar os valores de volumes. 1, 2, 3, 4, 5, 9 aí. Muito bem. Vamos então marcar os pontos. Qual era o primeiro ponto? A pressão era 2 e o volume era 9 litros. Então você vai marcar um pontinho nesse papel quadriculado aí, onde a pressão é 2 e o volume é 9. Tá bom? Duplicou a pressão, certo? Então a pressão foi para 4 atmosferas. E logicamente que o volume agora vai ser
4,5 litros. O volume reduziu a metade. Tá ótimo. E o terceiro ponto, quer dizer, o terceiro estado desse gás, você aumentou a pressão para 6 atmosferas. Qual vai ser o novo volume? O volume agora vai ser 3 litros. Esses números foram obtidos experimentalmente. Quando você traça a curva, você une esses pontos, você vai obter uma curva, um gráfico, que recebe o nome de hipérbole equilátera. Tá ótimo. Bom, e agora vamos verificar o seguinte. Vamos verificar essa lei. Então, para você verificar a lei, é só você escrever as equações. Então, a lei é assim. A pressão é inversamente proporcional ao volume, certo? Tá, desde que a temperatura seja constante e a quantidade de gás é a mesma. Não entrou nenhuma molécula a mais, nem saiu. Tá bom. Aí você vai verificar o seguinte. Quando você fizer o produto PV, isso vai ser igual a uma constante. Então vai ficar assim. Inicialmente a pressão é 2, o volume é 9. 2 vezes 9, 18. Depois a pressão dobrou. Foi para 4. O volume reduziu a metade. Ficou 4,5. 4 vezes 4,5 vai ser 18. Novamente repete o mesmo número, dá um K. Na terceira experiência, a pressão é 6 e o volume é 3. 6 vezes 3 é 18. Quer dizer que então PV é sempre igual a uma constante K. Beleza? Então a gente vai estabelecer uma fórmula daqui. Que fórmula é essa? É assim. P1V1 é igual a P2V2, que é igual a P3V3, e assim sucessivamente. Concluindo, mantendo-se a temperatura constante, qualquer que seja a variação do volume, a pressão vai variar inversamente proporcional ao volume. E o produto PV vai ser uma constante. Nesse caso, vai dar 18. Isso vai facilitar os nossos cálculos. Saber que o produto PV é uma constante. Vamos fazer o exercício número 1, então. Glorious night, over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know that wherever you go, you can always come back home. Exemplo 1, que diz o seguinte. Tem-se uma certa quantidade de gás aprisionado num recipiente de 20 litros. Anota aí, ó, volume 20 litros. Sujeito à pressão de 6 atmosferas. Quer dizer que a pressão inicial, 6 atmosferas. Fazendo-se uma transformação isotérmica, quer dizer, sem mexer na temperatura. A pressão desse gás passa para 24 atmosferas. Então era 6, passou para 24. É bom já saber assim de cabeça, aumentou 4 vezes. Qual será o volume ocupado ao final da experiência? Resolvendo, vamos armar o problema. Vai colocar assim, P1, V1, T1. A pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. E depois, no estado 2, você vai ter a pressão P2, o volume V2, a temperatura T2. Bem, já de cara, eu sei que a temperatura não mudou, então você nem precisa se preocupar com ela. Então você pode dizer assim, a temperatura era T e permaneceu T. Não precisa colocar que é T1 e que é T2, é a mesma temperatura. Tá bom. Qual que é a pressão inicial? 6 atmosferas. Qual é o volume inicial? 20 litros. Qual é a pressão final? 24 atmosferas. Qual é o volume final? Eu quero descobrir o volume V2. Então você vai escrever a seguinte equação, a lei de Boyle. P1V1 é igual a P2V2. Vamos trocar os valores? Então, no lugar do P1 você vai escrever 6 vezes 20, que é o volume V1, é igual a pressão final P2, que é 24, vezes o volume V2. Faz as continhas aí, V2 vai ser igual a 5 litros. Tá bom? Fácil pra caramba, P1V1 igual a P2V2. Vamos agora estudar a segunda lei dos gases, que é chamada lei de Charles e Gay-Lussac. Bem, o Charles não era inglês, o Charles era francês e o Gay-Lussac também era francês. Então, o Charles ele já tinha observado esse comportamento dos gases em 1787 e, posteriormente, o Gay-Lussac em 1802. Quer dizer, de 87 para 802 são 15 anos de diferença. Mas, naquele tempo, não era uma grande diferença, porque não havia internet, não havia telefone. Então, quando você queria saber de alguma coisa, você tinha que ir a cavalo para poder saber o que estava acontecendo do outro lado. Vamos ver, então, quais foram as experiências que o Charles e o Gay-Lussac fizeram, independentemente, mas foram feitas experiências semelhantes, tá? Então, aqui que você tem um recipiente contendo gás.
Em cima da tampa você coloca um peso, P, que vou chamar de P, meço a temperatura e meço qual é o volume. Vamos supor que a temperatura seja 200 Kelvin e o volume seja 3 litros. O volume desse gás, 3 litros. Aí você não vai aumentar o peso sobre a tampa. O peso permanece o mesmo, quer dizer que a pressão é a mesma coisa. Quer dizer, a pressão exercida por esse pezinho, ela é constante. É o mesmo pezinho, só que você agora aumentou a temperatura. Então foram colocadas duas chamas aí, mas na realidade é só para ilustrar. Na realidade você vai passar de 200 Kelvin para 400 Kelvin. Na hora que você dobrou essa temperatura, o que se observa? Bom, se a pressão é a mesma, então quer dizer que o gás ele tem que expandir. À medida que você aumenta a temperatura, o volume do gás aumenta. À medida que se vai aumentando a temperatura, a tendência é o gás expandir. Então vai ficar assim. De 200 para 400 Kelvin, ele vai passar de 3 litros para 6 litros. Quer dizer, se você dobrou a temperatura, você também vai dobrar o volume. Tudo bem? E se você agora fizer uma terceira experiência e triplicar a temperatura em relação ao que tinha no início? Era 200 Kelvin, passou para 600. Bem, logicamente que vai triplicar também o volume. Se era 3 litros, vai passar agora para 9 litros. Bom, qual é a conclusão que você chega? Aumentou a temperatura, aumenta o volume. Essa lei diz o seguinte, que à medida que aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então quer dizer que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Diretamente proporcional. Então, você vai escrever assim, V igual a KT. Esse K é uma constante, que não é igual àquela anterior, mas é também uma constante, e que mostra a linearidade, quer dizer, quando aumenta um, aumenta o outro também. Tá certo? Mas se você quiser isolar o K, é só você pegar, deslocar a temperatura para o lado esquerdo, quer dizer que ela vai passar dividindo. Então vai ficar assim, V sobre T igual a K. Volume sobre temperatura é uma constante. Colocando os pontos num gráfico, você vai ter 3 estados. Aí você vai ter a seguinte temperatura, 200, 400 e 600. Você vai colocar a temperatura no eixo X. Pode ver aí, 200, 400, 600. E vai colocar o volume no eixo Y. Aí você tem assim, 3 litros, 6 litros e 9 litros. Você está observando que dá uma reta que passa pela origem. Mas veja bem que a temperatura está em Kelvin. A temperatura está em Kelvin. Beleza, então quer dizer que quando você chegar à temperatura de 0 Kelvin, quer dizer que se você chegar até o zero, o volume teoricamente seria zero. Bem, apenas isso é um cálculo teórico, porque na hora que você chegar a zero, você ainda vai ter um volume residual, que é o volume das próprias moléculas. Mas tudo bem, mas isso aí é somente para você entender que o prolongamento dessa reta passaria pela origem. Então vai ficar assim, V igual a KT. Tá bom. Vamos escrever quanto é que vai dar esse K? Porque se o V é igual a KT, você vai dividir volume por temperatura, vai dar uma constante. Então vejamos. No primeiro caso, 3 sobre 200. No segundo estado, agora vai ficar 6 sobre 400. Mas 6 sobre 400, você pode simplificar, daria 3 sobre 200. É a mesma coisa. E no terceiro estado, vai ficar 9 sobre 600. Se você simplificar por 3, daria 3 em cima e 200 embaixo. Então, quer dizer que dá o mesmo valor. Quer dizer que esse K é uma constante. Então, quer dizer que V1 sobre T1 é igual a K. V2 sobre T2 é igual a K. V3 sobre T3 é igual a K, quer dizer que é sempre igual. Então, vai ficar assim. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é igual a V3 sobre T3, que é sempre igual a K. Esta é a fórmula que a gente vai utilizar para resolver problemas onde a pressão fica constante. Quando a pressão fica constante, você vai dar o nome de transformação isobárica. Isobárica quer dizer pressão constante. Tá bom? Então agora vamos resolver o exercício número 2. Slippery slope, but there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You can always come back home. O exemplo 2. O exemplo 2 tem o seguinte enunciado.
foram realizados diversos experimentos para uma mesma quantidade de gás. É o mesmo gás o tempo todo. A pressão constante. Bom, se a pressão é constante, então essa reta representa várias transformações isobáricas. Então nós dizemos que essa reta ela é uma isobárica. Muito bem. Nesta reta já está sendo marcado o primeiro ponto, que você pode considerar o estado 1, o estado inicial. Quando o volume é 5 centímetros cúbicos, a temperatura é 100 Kelvin. Agora, a pergunta do problema é a seguinte: qual o volume do gás? A temperatura de 227 graus Celsius. Aqui tem um pequeno cuidado, porque se a temperatura está na escala Celsius, essa não vale, não funciona. Tem que ser a temperatura obrigatoriamente na escala Kelvin. Então você tem que transformar 227 graus Celsius para Kelvin. Como é que você vai fazer? Soma 273 e vai dar 500 Kelvin. Vamos resolver? Então a gente vai ter que fazer o seguinte: o gás vai sair de um estado e vai para um outro estado. Então você vai escrever assim: P1, V1, T1 para o estado 1, P2, V2, T2 para o estado 2. Primeira coisa, a pressão é constante, então você não precisa mais se preocupar com a pressão. O volume inicial é 5 centímetros cúbicos. O volume V2 você quer descobrir. Isso você vai saber. A temperatura inicial é 100 Kelvin e a temperatura final vai ser igual a 227 graus Celsius. É obrigado a passar para Kelvin. Então você soma 273, vai ser igual a 500 Kelvin. Não pode esquecer, tem que passar para Kelvin. Agora, aplicando a lei de Charles, vai ficar assim: V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Isto é, 5 sobre 100 é igual a V2 sobre 500. Bom, isolo V2, você vai achar a seguinte resposta: 5 vezes 500 dividido por 100, que vai ser igual a 25 centímetros cúbicos. Pronto, resolvido. Muito fácil. Tranquilo, né? Então nós já vimos duas leis. A primeira lei é a lei de Boyle, que é P1V1 igual a P2V2, para uma transformação isotérmica. A segunda lei agora é a seguinte: V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é a lei de Charles. Primeira lei de Charles ou Charles-Gay-Lussac. E a transformação é isobárica, quer dizer, agora a pressão é constante. E agora a terceira lei dos gases. A terceira lei é chamada de segunda lei de Charles ou também segunda lei de Gay-Lussac. Muitas vezes a primeira lei é chamada lei de Charles e agora essa última lei é chamada lei de Gay-Lussac. Mas os dois são homenageados, esses dois cientistas são homenageados na maioria dos livros. Então agora isso aqui vai ser chamado segunda lei de Charles ou de Gay-Lussac. Daí a terceira lei dos gases, você vai fazer de novo 3 experimentos. Inicialmente, você coloca o gás dentro de um recipiente de volume constante, ou seja, você coloca o gás e trava a tampa de modo a ela não sofrer nenhuma modificação. Como é que se chama, então, uma transformação onde o volume vai ficar constante? Vai ser chamada de transformação isovolumétrica, já que o volume é constante. Mas você também pode chamar de isométrica, ou ainda pode ser chamada de isocórica. O nome mais estranho é isocórica. Logo, foi esse nome que pegou. Então, quando falar transformação isocórica, quer dizer que o volume é constante. Tá bom, no primeiro estado, você tem lá uma certa quantidade de gás, a temperatura T1 é igual a 300 Kelvin, a pressão P1 é igual a 4 atmosferas. Aí você vai começar a aquecer. Na hora que você começa a aquecer, os gases colidem mais vezes contra as paredes do recipiente. Tá certo? Então, a temperatura aumenta, obviamente a pressão aumenta, desde que o volume se mantenha constante. Então, V constante, quer dizer, na transformação isocórica, aumentou a temperatura, aumenta a pressão. E se você aumentar mais uma vez a temperatura, aumenta mais uma vez a pressão proporcionalmente. Então, eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então, a terceira lei dos gases é a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Você pode dizer assim, que a pressão de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta daquele gás, desde que o volume tenha se mantido constante, quer dizer, numa transformação isocórica, tá certo? Construindo agora o gráfico. Bom, se vai ser diretamente proporcional, vai dar uma reta também. Então você tem assim, estado inicial, depois estado 2, estado 3. A pressão era 4, passou para 8, passou para 12. Então, inicialmente a temperatura era 300 Kelvin, aí passou para 600, quer dizer, na hora que você aumentou a temperatura, duplicou a pressão. Duplicou a temperatura, duplicou a pressão. Depois, passou para 900 Kelvin, quer dizer, em relação à temperatura original, que era 300, passou para 900, aumentou 3 vezes.
E a pressão também, ó, vai aumentar 3 vezes. Era 4, vai passar para 12. Tudo bem? Graficamente, isso aí vai dar uma reta, e essa reta também vai passar pela origem. Quer dizer, à medida que aumenta a temperatura, a pressão aumenta. À medida que a temperatura vai baixando, até chegar no 0 Kelvin, a temperatura zero absoluto, então a pressão também seria zero. Esse é um gráfico, e esse gráfico representa, então, diversas transformações isocóricas. Ele é um gráfico que também passa pela origem, desde que você coloque nos dois eixos, num deles pressão e no outro temperatura, em Kelvin. Tá bom? Então, como é que vai ser a fórmula dessa lei? Vai ficar assim, a pressão é igual a kT, quer dizer, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E, se você quiser, você pode passar o T dividindo, ficaria assim, P sobre T igual a K. Quer dizer que dividir a pressão pela temperatura dá sempre uma constante. Você pode dizer assim, P1 sobre T1 vai ser igual a K. P2 sobre T2 é igual a K. P3 sobre T3 é igual a K. Bom, então quer dizer que para você aplicar a fórmula, basta você fazer assim, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, que vai ser igual a P3 sobre T3. Isso vai ser igual a uma constante K. Bem, o valor dessa constante não interessa. Isso é só para você saber que V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2, que vai ser igual a V3 sobre T3, que vai ser igual a uma constante que nesse momento não interessa saber o seu valor. Então, vamos ver agora o exemplo 3. O exercício diz assim, tem-se certa massa de gás a 760 milímetros de mercúrio. Então, ele deu a pressão, certo? Pressão 760. E a temperatura de 127 graus Celsius. Tem que passar para Kelvin. Ponto. Aí fala assim, passando a temperatura para 527 graus Celsius, de novo, tem que passar para Kelvin. Qual será a pressão final desse gás? E a experiência foi realizada em volume constante. Quer dizer que o V não varia. Então, você pode aplicar a segunda lei de Charles, que é P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, vejamos. Primeiro passo é passar a temperatura para Kelvin. Kelvin, você calcula assim, é graus Celsius mais 273. Então, a primeira temperatura vai ser graus Celsius 127 mais 273 vai ser igual a 400 Kelvin. Quer dizer que a temperatura inicial era 400 Kelvin. Aí o que vai acontecer é que vai passar para 527 graus Celsius. Então, qual é a nova temperatura? Então, vai ficar em Kelvin, né? Então, vai ficar 527 mais 273 vai dar 800 Kelvin. Então, na escala Kelvin, a temperatura passou de 400 Kelvin para 800 Kelvin. Duplicou. Bom, eu já posso imaginar o seguinte, duplicou a temperatura, vai duplicar a pressão. Neste exemplo, então, o que acontece? Houve uma passagem de um estado para o outro, quer dizer, mudou a pressão e a temperatura, mas o volume permaneceu constante, quer dizer, uma transformação isocórica, volume constante. E aí você vai se preocupar apenas com pressão e temperatura. Então vai ficar assim, P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. A pressão inicial é 760 milímetros de mercúrio sobre a temperatura inicial, que é 400, vai ser igual a pressão P2 sobre 800. P2 vai ser igual a, faz as continhas, vai dar 1.520 milímetros de mercúrio. Fácil, né? Vamos ver se você vai se lembrar do que você aprendeu hoje. Acho que talvez você consiga memorizar tudo. Primeira coisa, as transformações podem ocorrer em temperatura constante, em pressão constante e a volume constante. Em temperatura constante, você chama a transformação de isotérmica ou isoterma. Quando a pressão é constante, você chama de quê? Isobárica ou isóbara. Quando o volume é constante, você chama de quê? Isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, tá bom? A primeira lei, que é a lei de Boyle, você vai colocar num gráfico P num eixo, V no outro. Isso aí vai dar uma curva que se chama hipérbole equilátera. Mas se você fizer em temperaturas variadas, você vai notar que cada gráfico vai se afastando da origem à medida que aumenta a temperatura. Daí
nessas três curvas que você está vendo nesse gráfico, a temperatura T1 é a mais elevada. Logo, T1 maior que T2, maior que T3, tá bom? Você sabe que na lei de Boyle, o produto PV ele é constante. Então, se você quiser fazer um gráfico assim, no eixo vertical, quiser colocar o produto PV, ele vai dar um valor que é constante o tempo todo. No outro eixo, você pode colocar ou P ou V, mas o fato é que daria uma constante que é representada por essa reta paralela ao eixo X. Essas maneiras de expressar a lei de Boyle, elas são interessantes, mas o que você tem que conhecer mesmo é colocando no sistema PV, que vai dar uma hipérbole equilátero. E quanto mais afastado, quer dizer que maior é a temperatura que foram realizadas as experiências. Já a segunda lei dos gases, que também é chamada de primeira lei de Charles e Gay-Lussac, o gráfico dessa lei vai ser uma reta crescente. Nessa lei, o gráfico é obtido assim: coloca-se o volume no eixo Y e a temperatura no eixo X. E a pressão P vai ficar constante. E a reta obtida é uma isobárica. Bom, aí nesse gráfico apareceram três retas. Quer dizer, experiências feitas à pressão P1, nessa isobárica, experiências feitas à pressão P2, numa outra isobárica, e depois você pode também ter uma outra isobárica, que eu vou chamar de P3. Mas a pergunta é o seguinte: P1, P2 e P3. Mas em qual dessas três retas representa a maior pressão? Bem, a maior pressão representa a reta mais próxima do eixo da temperatura. Então você tem que pensar assim: quer dizer que aumenta a pressão, então essa reta ela vai ficando cada vez mais baixinha quando você coloca V em função de T. Beleza? Outros gráficos você pode fazer. Por exemplo, você sabe que volume sobre temperatura é constante, certo? Então você pode, se você quiser colocar no eixo das ordenadas, o eixo Y, colocar V sobre T, e no outro eixo, no eixo X, no eixo horizontal, colocar ou V ou temperatura, qualquer valor que você coloque para volume ou temperatura, V sobre T é uma constante, então vai dar uma reta paralela ao eixo X. E se você quiser colocar no sistema PV, pressão no eixo vertical e volume no eixo horizontal. Não, pressão é constante, porque é sempre uma transformação isobárica nessa lei de Charles. Então quer dizer que se você variar o volume, por causa da variação da temperatura, nesse gráfico P versus V, aí apareceria uma reta também paralela ao eixo X. Finalmente, o último caso. A última lei que nós estudamos foi a segunda lei de Charles. Nesse caso, o volume fica constante. Então varia a pressão e a temperatura. Então você vai ter assim: P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Beleza? É assim a fórmula que você vai usar. Olha agora, o gráfico. Como a pressão é diretamente proporcional à temperatura, P igual a KT, quer dizer que isso aí vai dar uma reta que passa pela origem. Essa reta, então, representa uma série de transformações de pressão e temperatura a volume constante, em volume constante. Quer dizer, essa reta corresponde a uma sequência, a uma quantidade infinita de isocóricas transformações a volume constante. Assim, cada vez que você reinicia essas experiências variando pressão e temperatura, mas num novo volume, você vai obter, logicamente, uma nova reta com uma outra inclinação. Bem, examinando essas três retas apresentadas, qual delas foi feita em um volume maior? Entre V1, V2 e V3, o volume V3, esse que é mais deitado, mais próximo do eixo da temperatura, corresponde ao volume maior. Então, entre V1, V2 e V3, V3 é maior. Finalmente, você pode ter também um gráfico onde você tem P e V. Veja bem, nessa última lei, o que ficou constante foi o volume. V constante. Bom, então quer dizer que nesse caso vai variar a pressão e temperatura. Mas nesse sistema de eixos só aparece P e V. Como V é constante, não vai mudar, mas a pressão vai mudar. Está mudando porque a temperatura deve estar mudando. E o gráfico vai ser, então, uma reta paralela ao eixo P. Muito bem. Agora, se você quiser colocar assim P sobre T em função de P ou T, será uma reta paralela ao eixo X, onde vai estar o P ou vai estar o T, porque eu sei que P sobre T é constante. Beleza?
Bem, vocês têm aí um conjunto são 3 leis, são muito simples, é P1, V1 igual a P2, V2, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, e P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Tá ótimo, é simples, mas você deverá fazer alguns exercícios para você dar uma boa treinada. Bom trabalho! "93 million miles from the sun. People get ready, get ready. 'Cause here it comes, it's a light, a beautiful light. Over the horizon, into your eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know that wherever you go, you can always come back home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part.